A ONU News tem um grande prazer de receber aqui em seus estúdios o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique, Carlos Mesquita, que participa da Conferência da Água. Ministro, bem-vindo à ONU News em português. Muito obrigado, muito bom dia. Para nós também é uma grande honra, não só individual, mas para o nosso país, para o nosso povo, podermos estar aqui presente nesta grande organização e neste grande meio de comunicação, a ONU News. E já que o senhor falou do seu país, eu gostaria de saber qual é a mensagem do seu país a essa Conferência da Água. A nossa mensagem é profunda. É uma mensagem profunda também por causa da esperança que nós pretendemos ter. Porque reconhecemos que o assunto da água é um assunto bastante delicado, um assunto bastante sério, é um assunto que temos objetivos acordados e emanados em instrumentos internacionais e as ODS, né, até o ano 2030, e só faltam 7 anos. Portanto, a avaliação do desempenho, do progresso que houve desde que foi tomada essa decisão, preocupa-nos o nível do cumprimento, a nível mundial também, porque conseguimos constatar isto aqui nesta conferência que estamos a participar, mas infelizmente porque também em Moçambique temos alguns indicadores que praticamente vão ficar comprometidos se não dedicarmos mais investimentos, mais atenção e maior cuidado. Mas, por outro lado, também por um outro fenómeno, que é o fenómeno das mudanças climáticas. E ainda recentemente nós tivemos a passagem do ciclone Freddy, por 2 vezes, o mesmo ciclone, é uma diferença de 15 dias, e que trouxe, portanto, danos muito grandes, sociais e económicos, mas que atingiu as infraestruturas de forma brutal. Inclusive as infraestruturas de água também sofreram. E o Fred ocorre 4 anos após Idai e Kenneth. Eu gostaria de saber, ministro, o que o governo tem feito para aliviar o sofrimento dessas populações afetadas, mas também em criar sistemas de alerta? Sim, disse bem. Nós tivemos em 2019 2 ciclones de envergadura grande também, que foi o Idai, que nos encontrou pela sua dimensão, de certo modo, desprevenidos. E em menos de um mês tivemos o Kenneth, numa outra zona do país. Mas de lá para cá, vamos dizer que aprendemos melhor a lição. E o governo, portanto, deu orientações muito claras ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres, para se organizar, para se preparar, para se equipar, para se formar e criar condições também de regularidade, não esperar que os ciclones ou as mudanças climáticas apareçam com elementos estranhos, para fazer uma consciencialização da população sobre a questão dos desastres naturais e, de modo particular, os ciclones, que para nós acontece numa época entre janeiro a abril. Portanto, neste momento ainda estamos nessa época. E desse modo criou-se essa estrutura que está a funcionar bem. Temos estado também a receber apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento, portanto, de todas as categorias, parceiros financeiros, sociais, e nas relações bilaterais e multilaterais com os países com quem nós lidamos, também temos trocado informações. Por outro lado, a nossa relação com os países da região é fundamental, particularmente com a África do Sul, que tem centros mais desenvolvidos de prevenção de desastres e de gestão, onde temos, portanto, acordos estabelecidos para troca de dados, de informação, de uma forma regular e numa base diária. Mas, por outro lado, também a África do Sul, por uma decisão administrativa, e o Zimbábue também abrem as suas barragens. Isso também atrapalha um pouquinho a questão de Moçambique, não? É verdade, é verdade. Portanto, aqui é preciso termos em consideração que na geografia da zona da África Austral, Moçambique está posicionado, portanto, localizado a jusante dos países como Zimbábue, Malawi e Eswatini, portanto o reino de Eswatini, antigo Swazilândia,
para o qual as descargas que são feitas nesses países tendem a ir para o oceano e tem que passar por Moçambique, porque nós temos uma costa de 2.600 quilómetros e é aí onde desaguam, portanto, essas águas. Por isso é que é importante que nas relações diplomáticas quer a nível dos chefes de Estado, a nível dos setores, no caso concreto do Ministério de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, inclusive o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e do Ministério da Terra e Ambiente, portanto, temos estado a desenvolver acordos e reuniões regulares dos comitês de gestão de bacias e de água para evitar males maiores. Entretanto, temos infraestruturas. Esses países também têm. Estou-me a referir de modo concreto às barragens e diques, que ajudam, de algum modo, a fazer uma gestão mais prudente da água para evitar danos adicionais àquilo que é uma pluviosidade excessiva. Só que essas infraestruturas, infelizmente, não são suficientes. E o que nós estamos a ver é que com as mudanças climáticas, de ano após ano, e isto está a acontecer sistematicamente há 7 anos em Moçambique, ou 8 anos, temos tido, portanto, todos os anos ciclones e chuvas torrenciais, e de ano para ano cada vez mais severas. Ministro, o senhor disse algo que me preocupou profundamente. O período é entre janeiro e abril. Os serviços de meteorologia estão prevendo algum ciclone, algum desastre, alguma tempestade tropical para as próximas semanas? Neste momento, não, mas continuamos atentos, porque ainda consideramos-nos dentro da época ciclónica e estas coisas aparecem de um dia para o outro. Portanto, não dá para prever, né? Veja, o Fred, por exemplo, entrou, esteve na zona de Inhambane, atravessou, o país foi até Zimbábue, e o que estamos normalmente habituados a ver é que ele depois acaba desaparecendo. Não foi o que o Fred fez. Foi a segunda. O Fred voltou novamente pelo mesmo caminho para o mar, reconstituiu-se, porque as águas do oceano nessa altura estão um bocado mais quentes, portanto há condições ótimas para eles, portanto, reformar-se, portanto reorganizar-se e voltar a ter energia suficiente, e voltou a entrar em Moçambique 15 dias depois. Vou fazer mais 2 perguntas rápidas para o senhor antes das suas considerações finais. Uma delas é a preocupação com o cólera, casos de cólera que estão subindo no país, não só em Moçambique, em outros países também. Como é que o governo está tratando dessa emergência para evitar mais contaminações? Mas também, ministro, o que cada um pode fazer para se proteger? Tem muito a ver com a higiene pessoal. E, obviamente, a água também é um fator fundamental. Portanto, a água segura. Porque se a água está contaminada, obviamente, vai portanto, multiplicar o nível de infecções. Nós temos uma fronteira, portanto, enorme com o Malawi. O Malawi começou a registrar casos de cólera e está numa situação bastante preocupante, mas as nossas populações circulam e penso que nessa base começamos a registrar casos também na zona fronteiriça e depois da zona fronteiriça, já dentro de Moçambique, também com a mobilidade das pessoas, portanto isso vai atingindo outros setores. Mas o Ministério da Saúde está atento, está a fazer um trabalho bastante profundo, já iniciou até com uma grande dose de vacinações contra a cólera. Nós, como Ministério de Obras Públicas, porque a água nos compete, estamos a fazer o nosso melhor também para fornecer mais água ainda às populações, portanto, água devidamente tratada. E estamos a ter também mais atenção naquilo que são águas superficiais, portanto, poços, não sei o que mais, que às vezes a população também o faz, e quando há chuvas, esses poços acabam sendo, portanto, inundados, e depois, quando há circulação daquela água com os esgotos, não sei o que mais, portanto, há grandes riscos de trazer contaminações, seja el cólera ou outras doenças hídricas. Portanto, as autoridades estão atentas e estão a tentar gerir o melhor possível. Mas apela-se à população, portanto, para o uso sempre de melhor atenção, portanto, à higiene individual e à higiene coletiva. Falou-se há algum tempo em Moçambique sobre projetos de dessalinização da água. Você teria informação de como isso tem progredido no país?
Tem estado a progredir em bom ritmo. Essencialmente, e quando eu digo essencialmente, tento dizer a maior percentagem dos projetos de dessalinização estão a acontecer na província de Gaza, Aham. que é uma província árida e semiárida, onde alguns recursos aquíferos estão a grandes profundidades Uhum. e a água, portanto, mostra-se, quando extraída, com algum conteúdo de sal. Então, estamos a usar esses equipamentos e com muito bons resultados. E em alguns sítios vão aparecendo, na província de Nampula também temos estado a registrar alguns casos desses e a experiência que temos com a utilização desses equipamentos são boas. Em Washington, na terça-feira, estive reunido com uma empresa que trabalha nesta matéria de dessalinização de água. E penso que podemos desenvolver um projeto, estive a falar também com a Exim Bank, Uhum. um projeto enorme, porque água salgada, pelo menos, não é problema em Moçambique, Claro. e podemos tirar grande proveito disso. Na semana antepassada, estivemos também com o Sr. Excelência Presidente da República a visitar a Arábia Saudita, que também tem uma experiência muito grande e boa na dessalinização de água e abastecimento. Portanto, também é outro mercado para o qual nós temos as atenções viradas para ver, portanto, como podemos maximizar a utilização dessa água salgada em benefício das populações. Muito obrigada, então, ao Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique, Carlos Mesquita. Ministro, alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar ou adicionar a essa entrevista? Bem, o que eu gostaria de acrescentar era o seguinte: a água continua a ser um recurso escasso, um recurso que, se for gerido de forma inadequada, pode originar conflitos. Então, a necessidade de desenvolvermos diplomacias económicas e sociais onde a água continua a ser um fator de relevo é importantíssimo. O compromisso político por parte dos governantes é importantíssimo e nós temos exemplo disso em Moçambique. Sua Excelência Presidente iniciou um programa, o Para a Vida, há 5 anos, que é um programa de água para a vida, e está a decorrer bastante bem, portanto aumentou de forma exponencial o nível de cobertura das populações, mas podia ainda ter sido melhor se a nossa população vivesse mais concentrada. É que nós temos uma população muito dispersa. Um exemplo, num quilómetro quadrado podemos ter 2, 3 famílias só. E monta-se ali um sistema de abastecimento de água, beneficia só aquelas 2, 3 famílias, quando se houvesse maior concentração, portanto, a eficiência seria muito melhor. Mas é com isso que, dentro de um plano de gerência espacial, estamos a trabalhar, que é para ver se maximizamos os investimentos que nós temos estado a fazer. E este trabalho vai certamente continuar. E também um programa de reforma estamos a fazer no setor de águas para trazer maior coordenação, eficiência de distribuição e redução das perdas de água no sistema de abastecimento. Isto é fundamental, que nós estamos com um nível de cerca de 40% e o nosso objetivo é, nos próximos 3, 4 anos, reduzirmos pelo menos em mais cerca de 10 ou 15% dessas perdas, que vai ter um impacto direto no aumento da cobertura de água da população. Muito obrigada, então, ministro Carlos Mesquita, de Moçambique, falando conosco aqui na ONU News em português. Muito obrigada. Muito obrigado.